Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A BASF está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida Blavit. Ensaios que a gente conduz na propriedade mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavit contra a mancha-alvo e também a ferrugem asiática. Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética, e me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter e inclusive a recomendar para outros produtores. Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF. We create chemistry. Olá, boa tarde a você conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Está começando o nosso tradicional boletim de fechamento de mercado. E mais uma sessão de alta para a soja lá em Chicago. A soja está aí buscando aquele patamar dos $15 por bushel. O contrato maio chegou a trabalhar acima desse patamar, não deu conta hoje, recuou um pouquinho, mas está ali pertinho desse nível. Enfim, o que está dando sustentação para os preços da soja nesse momento são pregões seguidos aí de alta lá em Chicago. E é a pergunta que a gente faz agora para Marcos Araújo. Está aqui o Marcos com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. O Marcos está falando com a gente direto lá de Curitiba, direto da Agriinvest. Meu caro, explica para a gente o que está acontecendo, esse bom humor lá em Chicago. A gente tem visto aí sessões consecutivas de alta por lá e a soja beliscando aí os $15 por bushel, Marcos. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Nós temos agora em Chicago um grande destaque, fica por conta do clima adverso da Argentina. Algumas localidades na Argentina vão superar a casa de 45 graus Celsius. Isso mesmo, 45. Não é Cuiabá, não. É cidade lá na Argentina, Alexandre. É um calor muito intenso, que certamente isso daí vem causando danos para o bom desenvolvimento das lavouras de milho e de soja. Falando de soja, o ritmo de plantio na Argentina está em torno de 17% abaixo da média dos últimos anos, o que coloca em risco a questão de suprimento para o ano que vem. No resto, aqui para a América do Sul, nós temos um clima bem favorável para o Paraguai e para o Brasil, com algumas localidades e exceções aqui no Brasil, mas no geral podemos dizer que o clima é favorável. No entanto, quando nós falamos da Argentina, vale lembrar que a Argentina é o maior exportador global do complexo soja, farelo e óleo. Portanto, como nós devemos ter uma menor produção na Argentina, o USDA trabalha com uma expectativa de produção na Argentina de 49 milhões e 500 mil toneladas. Algumas estimativas privadas, Alexandre, têm apontado esse teto produtivo da Argentina inferior a 45 milhões de toneladas. Portanto, isso daí desencadeou uma demanda pelo farelo de soja. Se vocês observarem o farelo de soja, ele está sendo o grande líder do complexo soja. Hoje, o farelo de soja teve uma alta, de 1,6% no vencimento de janeiro. Isso fez com que subisse a soja em grão. O óleo de soja, ele vem sofrendo ele teve uma alta mais leve hoje, de apenas 0,7%. O farelo de soja está sendo penalizado devido à influência do petróleo. O petróleo tem trabalhado uma grande volatilidade. Essa semana aí teve dias que ele caiu mais de 4%, em 2 dias uma queda acumulada de 7%. Tá? Então, o óleo de soja está sendo penalizado com esse efeito negativo do petróleo. Hoje, o petróleo tem caído mais 1% lá na Bolsa de Nova York. Então, o farelo de soja é o grande elo forte. Você também tem outro fator importante para o mercado, a China está mais ativa no mercado, Alexander. Os traders apontam que até ontem, a China negociou no mercado cerca de 18 navios de soja, mais do que toda a semana passada. Também dados da semana passada, você teve uma estimativa de processamento de soja na China em torno de 2 milhões de toneladas, um ritmo bem maior que nas últimas semanas. E também, finalizando o balanço positivo, o forte ritmo de vendas semanais dos Estados Unidos, superando 1.700.000 toneladas de soja, sendo que desse volume,
840 mil toneladas teve como destino a China. Portanto, é a China mais ativa no mercado. Você também tem, nesse momento, uma continuidade da margem do suinocultor positivo na China. Até recentemente, alguns dias atrás, essa margem do suinocultor estava positiva em torno de $100 por animal abatido, Alexander. Agora está girando em torno de $90. Mas é um número bem positivo que dá sustentação aí para a soja. Muito bem, você citou vários fatores aí, eu queria voltar na questão do clima na Argentina. Já pelas suas contas, Marcos, ou pela sua experiência, já tem impacto na produção por lá, então? Essa revisão que você trouxe para a gente pode aparecer amanhã no relatório do USDA? Olha, Alexander, normalmente o USDA tem um comportamento mais conservador nesse relatório de dezembro, assim como mesmo a Conab. Hoje de manhã nós tivemos a Conab também, né? Vale a pena nós citarmos. A Conab trouxe uma redução na produção brasileira de soja de apenas 61 mil toneladas, Alexander, de 153,53 para 153,47. Ou seja, diminuiu a nossa produtividade em apenas 15 quilos por hectare, sendo que trouxe um aumento na área plantada em relação ao mês passado de 166 mil hectares. Seria uma área recorde no Brasil de 43 milhões e 400 mil hectares. Portanto, o clima ainda no Brasil não está decidido para que a gente consiga ter essa certeza desse teto produtivo de 153 milhões de toneladas. Também a Biov trouxe esse número hoje. Eu, particularmente, acho que é um número muito otimista. Isso porque, se você pegar esse teto produtivo e dividir pela área, nós teríamos uma produtividade média nacional em torno de 3.520 quilos por hectare, média nacional. Você tem hoje, esse ano, devido aos altos custos de produção, um aumento aí superior a 30%, 40% na safra esse ano, você teve vários produtores que reduziram a tecnologia empregada no caso de fertilizantes e insumos. Portanto, qualquer diversidade climática pode acentuar uma redução da nossa produtividade, consequentemente a produção. Eu ficaria mais conservador, acho que nós trabalhamos com um teto produtivo aqui na Agriinvest de 150,2 milhões de toneladas, Alexandre. Muito bem, Marcos. Mas, enfim, o que a gente precisa entender é se, mesmo com essa produção acima de 150 milhões de toneladas, vai ser possível substituir uma perda de produção da Argentina, se caso ela se concretize? O mercado entende isso? Olha, Alexandre, se nós pegarmos na safra passada o Brasil com 127, essa temporada agora que a gente colheu 21, 22, para 150 o ano que vem, são 23 milhões de toneladas a mais que o Brasil colheria. Com certeza superaria essa quebra da Argentina. Os últimos dados do USDA, tá ok? Mantendo a Argentina em 49 milhões, o Brasil a 152, 1,5 milhão abaixo da Conab, nós teríamos a produção mundial em 390 e o consumo a 380. Ou seja, esse colchão de excesso da produção no mundo, até dados de novembro, está em 10 milhões de toneladas. Portanto, se a Argentina de 49 cair para uns 44, 45, são 5 milhões a menos. Ou seja, enxugaria já esse excedente da oferta, da produção, em 5 milhões. Se o Brasil de 152 vir para 150, já diminui mais 2 milhões, totalizando 7 milhões. Esse excedente da produção, ao invés de 10 milhões, cairia para 3, tá ok? Então, você vê, portanto, claramente que a oferta ainda não está garantida para 2023, tá ok? E lembrando que logo mais, a partir de fevereiro, entra em cena novamente, Alexander, toda a questão de briga por área nos Estados Unidos. Quem vai ganhar mais corpo? O milho ou a soja? Recentemente, com essa alta mais forte da soja, né, porque o trigo e o milho na Bolsa de Chicago, como tem concorrido com os cereais da Ucrânia e da Rússia, tem apanhado, tem perdido espaço. Tanto é que você vê o ritmo de venda semanal do milho nos Estados Unidos está bem baixo. Provavelmente o USDA deva reduzir os dados de demanda nos Estados Unidos. Portanto, nesse momento agora, a soja tem ganho na rentabilidade de 2023 em relação ao milho. Porém, antes dessa queda do milho em Chicago, o milho estava bem mais positivo do que a soja. Logo mais, nós vamos entrar em cena, portanto, essa briga diária. Lembrando, os Estados Unidos já liquidou a sua colheita da safra 2022. Historicamente,
a sazonalidade de baixa de safra já acabou nos Estados Unidos, agora a gente vai viver todo o prêmio climático aqui da América do Sul, com esse laninha que tende a ficar ainda em cena até janeiro de 2023. Portanto, eu acho que o mercado ainda tem condições de trabalhar com maiores altas, mas, claro, hoje, esse nível de preço de $15 o bushel, nós temos que avaliar friamente que esse é um nível de preço elevado historicamente na soja. Pois é. Apesar que os custos de produção saltaram para essa temporada, mas $15 o bushel, nós já vimos que isso aí tem machucado muito a demanda. Vários consumidores de menor renda ao redor do mundo têm sofrido bastante com essa inflação de alimentos. Alguns países aí tiveram problema nas suas balanças de pagamento, navios ficaram afloat 3, 4 meses por falta de crédito, de dinheiro, de dólar, para liberar as cartas de crédito. Então, esse é um ponto que me preocupa. Você tem várias regiões do mundo, da própria ONU, sinalizando para que os países não aumentem muito a taxa de juros, para que não penalize mais os consumidores de baixa renda. Por exemplo, o Quênia, na África, Alexander, o gasto familiar, em torno de 55% da renda familiar é gasto com alimentos, enquanto que um americano ou uma família do Reino Unido, o gasto com alimentos gira em torno de 9%. Então você vê que essa disparada do preço machuca muito a população de baixa renda. Para o sojicultor brasileiro, Alexander, nós gostamos muito da estratégia de comprar uma put, um seguro de baixa em Chicago, de $14 o bushel para vencimento maio, gastando aí 28 centavos de dólar por bushel, isso equivale a 62 centavos de dólar por saco. Portanto, o sojicultor brasileiro teria um preço mínimo do bushel da soja até maio de $14, pagando esse prêmio no ato da compra de 62 centavos de dólar por bushel. Quer dizer, o que for para baixo aí desses $14, ele é reembolsado. Exatamente, $14 é o piso dele, como ele pagou 62 centavos, abaixo de 13,38 ele tem um ganho líquido de tudo que Chicago caiu. Muito legal. Agora, Marcos, vamos ver o outro lado, a questão da demanda. Você falou também da China ativa aí no mercado. Até que ponto a gente pode contar com isso daqui para frente? Eu pergunto isso porque tem a questão da Covid, que ainda não está totalmente esclarecida por lá, tem a questão da própria perda de poder da moeda, enfim, dificultando um pouquinho a importação deles. Dá para contar que a China realmente está de volta, Marcos? Essa é a pergunta que vale alguns milhões. Se você pegar a projeção do USDA para a importação da China na temporada 22-23, está em 98 milhões de toneladas. Marcos, dá para alcançar até um pouco mais? Dá, desde que a margem da suinocultura permaneça positiva, que eles continuem produzindo super suínos lá em torno de 140, 150 quilos por animal, o que requer mais consumo de farelo de soja, consequentemente mais soja. Claro, você tem essa questão também, Alexander, essa política do Covid-0, que está tendo agora os relaxamentos, a população já ficou pé da vida lá com o Xi Jinping, então isso daí derruba qualquer governo. Você vê já o relaxamento da questão do Covid. Para você ter uma ideia, qual foi o efeito da tolerância do Covid-0? De certa forma, essa política do Covid-0 na China também foi uma medida de controle inflacionário. Manteve as pessoas em casa, diminuiu o convívio social, as pessoas deixaram de comer em restaurantes, fazerem festa. Isso aí reduziu a demanda por alimentos. E as pessoas gastando menos, Alexander, sabe qual foi o impacto disso na poupança dos chineses? Dados de janeiro a outubro, Alexandre, você somando os depósitos e saques dos chineses, eles têm uma reserva em torno de 2 trilhões de dólares para gastar, mais que o PIB brasileiro. E agora, na segunda quinzena de janeiro de 2023, começa o feriado lunar, época de grande festança lá e manguaça dos chineses, né? Então, e com esse cheque em branco aí, rapaz, a galera tá doida para gastar aí. Dinheiro para gastar tem então, Marcos? Dinheiro para gastar é vontade, vai virar o carnaval por lá. Agora, claro, se isso daí acontecer, é bom pra gente. Claro, né? Claro. Então, tomar muito cuidado. A preocupação do nosso lado, Alexandre, é o baixo ritmo de venda do produtor em geral. Não é só o brasileiro, não. O Brasil com 20%,
o Paraguai com uns 25%, os argentinos bem menos, em função de toda essa quebra de safra que houve com eles, com a linha. Também o Paraguai sofreu barbaridade na safra passada. Então, essa baixo ritmo de venda do sojicultor da América do Sul em geral me preocupa, porque chegando em fevereiro, março, no grosso da colheita, o pessoal precisar vender, a China já está estendendo seu programa de compra, e aí a liquidez deve cair do mercado de soja, a liquidez da soja deve diminuir, o que, se o produtor precisar fazer caixa, pode comprimir ainda mais, principalmente os preços no Brasil, em função da queda dos prêmios, com esse excesso de oferta no Brasil, e, novamente, o dólar, que esse ano é um cenário muito perigoso, esse dólar, a exemplo da eleição 2002-2003, quando o Lula ganhou o seu primeiro mandato, porque os dados da economia brasileira são muito positivos, tirando a caca que o governo pode fazer, a medida populista. O que pode estragar o Brasil é Brasília, porque se essas medidas populistas, essa irresponsabilidade de furar tetos de gasto, isso daí pode trazer o dólar novamente para cima. Mas se isso não acontecer e a gente tiver isso daí, os dados do Brasil são positivos para o fortalecimento do real. Só confirmando em que percentual que está a comercialização da safra nova, Marcos? Aqui no Brasil, em torno de 21% os nossos números. 21%? Tá atrasado, então, em relação a atrasado, Tá, muito bom. Ok, então a gente tem cenários aí possíveis que permitem uma continuidade da alta em Chicago, mas você acredita que os $15 ali é um nível talvez limitante. Agora, Marcos, chegou a pergunta aqui do Michael Pablo. Ele ouviu você falando da put e ele quer entender, Marcos, por gentileza, com essa compra de put, eu não preciso vender o físico, seria isso? E caso eu queira vender o físico, qual seria a estratégia em bolsa? Michael, você fala de qual cidade? Enquanto ele responde aí, vamos lá, Alexander. Aí você me fala de qual cidade que é. Quando um produtor rural compra uma put, imagine eu, Marcos, sou o produtor. Vamos lá, eu comprei essa put na Bolsa de Chicago, eu fiz o meu cadastro aqui na Agriinvest, numa corretora vinculada à Bolsa de Chicago. Eu vou pegar esse dinheiro, vou mandar para minha subconta lá na conta da Bolsa de Chicago, eu vou pagar esse prêmio no ato da conta. 62 centavos de dólar por bushel. Imagine que chegou lá em fevereiro, o bushel da soja caiu para $12 o bushel. Eu estou aqui no Paraná. Eu vou vender minha soja para minha cooperativa. Por exemplo, a Castrolanda aqui em Ponta Grossa. Eu vou chegar na Castrolanda, vou vender a soja pelo preço do dia. A conta da Castrolanda vai ser o quê? Chicago, a $12 o bushel, mais o prêmio vezes o dólar, menos o frete de Paranaguá a Ponta Grossa, me paga o preço da soja. Nós estamos falando só de Chicago, só do bushel. Como eu tenho uma put, que o nível de preço é 14, Alexander, e nesse meu exemplo o bushel caiu para 12, portanto de 14 para 12, lá na Bolsa de Chicago eu vou faturar $2 por bushel. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ô Marcos, só reforçando, ele está lá em Rio Verde, Goiás. Rio Verde, Goiás, bacana. Então vamos lá. Ele está lá em Rio Verde, Goiás. Vamos fazer o merchandising aí para o seu Evaristo lá do Grupo Cereal. Ele está lá em Rio Verde. Ele está protegendo um nível de preço de $14 o bushel. Paga, vai lá na Bolsa de Chicago, compra essa put de $14 o bushel. Ele precisa falar para a cooperativa, comigo, Grupo Cereal, outros compradores locais? Não, de forma alguma. Ele comprou essa put de $14 o bushel. Nesse meu exemplo, chegou lá em fevereiro, o bushel caiu para 12, portanto, ele vai vender a soja para comigo, para o Grupo Cereal, lá em Rio Verde, para os compradores. O preço do mercado na formação do preço da soja será um bushel de $12. Perfeito. Ele vai vender a soja para quem ele sempre vende lá em Rio Verde, Goiás. Não vai mudar nada a rotina dele. Entrega a soja equivalente a um bushel de $12. Pois bem, só que lá em Chicago, Michael, né, Alexandre? Isso, Michael. Ele tem uma proteção, um seguro de preço de $14. Ele vai acionar esse seguro. Portanto, de 14 para $12 o bushel, ele vai faturar $2 por bushel. Como ele pagou 28 centavos de dólar por bushel, ele vai ter um ganho líquido de $1,72 por saca, lá na Bolsa de Chicago. Ele vai realizar esse lucro, vai ter esse dinheiro na conta dele em Chicago. Ô Marcos, eu quero trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Perfeito, Michael. No teu cadastro aqui conosco, esse dinheiro vai ser de Chicago, vai entrar na tua conta, por exemplo, Banco do Brasil, na agência tua do Rio Verde. O gerente da tua agência vai te ligar e falar, Michael, tem aqui o equivalente
a $1,72 por bushel que você veio lá da Bolsa de Chicago por conta. Beleza, $1,72 vezes 2,2046, que é o fator de conversão de bushel para a saca de soja, portanto, o Michael vai ter $3,79 por saca aí na agência do Banco do Brasil. Vai converter pelo dólar PEPAX do dia, por exemplo, um dólar de 5,22 hoje, ele vai ter um crédito em torno da conta dele, convertido em reais, $19,79. Pois bem, ele vai vender a soja para o grupo cereal, nesse meu exemplo, pega lá o cheque que ele recebeu da soja, soma esses $19,79 por saca que ele recebeu do RED, da proteção que ele fez na Bolsa de Chicago, ele vai ter o preço final da soja. Portanto, são duas contabilidades, Alexander. O mercado físico para que ele sempre vende, mais o resultado que ele teve do RED na Bolsa de Chicago. Como ele não é cidadão americano, não vai ter impostos lá na Bolsa de Chicago para ele recolher, ele vai trazer para o Brasil esse dinheiro junto com o seu contador, entra na tua comercialização e aí você vai apurar os impostos, se houver, para recolher no final do teu calendário fiscal aí. Essa estratégia é a compra de put. Compra de put. Nesse caso específico, ele precisa ter o produto para vender lá na frente, certo? Exatamente. Para ele não ser um especulador, como ele é produtor, o caso dele, ele está fazendo uma garantia de preço mínimo. É o que o produtor americano faz bastante. Essa, na minha opinião, é a melhor ferramenta para os produtores. Comprar seguro de baixa. E esse mesmo mecanismo funciona para o milho na B3, para o boi gordo, para o dólar, Alexandre, para a taxa de câmbio, que é muito importante para os produtores, também pode fazer essas operações de proteção de baixa de preço. Agora, a pergunta dele é a seguinte, e se ele quiser vender, ou se ele precisar vender o milho físico dele, tem alguma estratégia para esse caso? Aí é outro tipo de opção, é outra estratégia, que nós chamamos de call, opção de compra. Ou seja, se o Marco vendeu o milho dele agora, ô Marcos, eu estava olhando agora aqui teu aplicativo, pelos dados que saiu da Conab, os estoques de milho no Brasil de fevereiro a maio do ano que vem pode ser apertado, curto igual coisa de porco. É verdade, há uma expectativa de melhora de preço do milho entre fevereiro e maio do ano que vem. Mas, ô Marcos, eu preciso fazer dinheiro agora desse meu milho. Mas, se eu vender agora, o meu risco de mercado é o preço subir. Essa é a realidade do Michael, não é isso, Alexander? É isso que ele quer saber. Então, contra o deixar de ganhar, e essa realidade vale muito também para o pessoal que vendeu a soja o ano passado, em janeiro de 22, Alexander, o bushel estava 13. Chegou em março, o bushel estava 17. O preço da soja subiu R$60 no mercado físico. Deixou de ganhar. Portanto, contra o deixar de ganhar, você deveria comprar uma call, opção de compra em Chicago, ou do milho na B3, Alexander. Se você está pensando em proteger o teu milho, eu te recomendaria fortemente comprar call aqui na B3. Muito bem. É a mesma coisa, né? Você paga um prêmio ao comprar uma call e você desconta esse prêmio para saber quanto que você vai ganhar efetivamente. Exatamente. Vamos pegar um exemplo do milho, Alexander. Nós temos o milho maio na B3 a R$90,30. Vamos imaginar que ele vai vender esse milho, ele vai fazer esse seguro de alta ou de baixa sobre o preço do contrato futuro na Bolsa, não é o preço em Rio Verde, tá? Uhum. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele vendeu o milho em Rio Verde agora em dezembro, então ele vai receber esse dinheiro do milho, vai economizar armazenagem, quebra técnica, ele pode comprar um insumo à vista com desconto, mas Marcos, se o preço subir do milho, cara, eu vou ficar incomodado, eu vou deixar de ganhar, é verdade. Vamos imaginar que ele compra uma call um pouco acima do mercado, para ficar mais barato. O milho mais está R$90. Vamos comprar uma call, por exemplo, no nível de preço, o strike, R$93, R$3 acima do contrato futuro. Tudo que o milho subir de 93, ele vai estar ganhando. Vamos imaginar que ele pague R$1 por saco. Números fictícios. Esse prêmio ele é calculado por uma fórmula matemática, o Black-Scholes ou a árvore binomial. Tá ok? Vamos lá. Portanto, ele comprou um nível de preço de 93, pagou R$1 de prêmio para se proteger da alta. Se o milho na B3 de 93 vai para R$100, Alexander, ele vai acionar o seguro de alta. De 93 para 97, ele fatura R$7 por saca. De 93 para R$100, ele fatura 7. Como ele pagou R$1 de prêmio nesse meu exemplo, ele vai ter um ganho líquido de R$6 por saca. Ô Marcos, o milho não subiu, o dólar veio para 4,50, o milho na B3 caiu para R$80. O milho em Rio Verde está abaixo de 75. Caraca! Portanto, o que acontece com ele?
O Maicon fez uma boa venda do milho agora em dezembro, ele aplicou o dinheiro, ganhou armazenagem, quebra técnica, o prejuízo máximo que ele vai ter na B3, R$1 por saca, que foi o prêmio que ele pagou no ato da compra agora em dezembro. O que, dependendo do investimento que ele fizer, ele pode até recuperar isso, né, Marcos? Com dinheiro, Perfeitamente. Você pega hoje um milho, Goiás, em torno de R$74 uma saca, 75. Se você aplicar hoje a 1% ao mês, só de juros você ganha 75 centavos por saca ao mês. Você vai economizar armazenagem e quebra técnica, mais ou menos 60 centavos por saca ao mês. Ou seja, para você manter o milho hoje parado no armazém, ele tem que subir todo mês em torno de R$1,30, R$1,50 para compensar você manter ele armazenado. Muito bom, que aula, hein? Maicon, obrigado pela pergunta. É sempre importante a gente trazer essas possibilidades, essas ferramentas aí para o produtor também. Só para a gente encerrar, Marcos, só entendendo um pouquinho essa dinâmica de formação de preços, o produtor está atrasado na comercialização porque ele ainda não acha que o preço está adequado. Apesar das altas em Chicago, tem o fator dólar e o fator prêmio aqui no Brasil que acabam meio que puxando esse preço em reais para baixo aí. Mas e daí? Ele corre o risco? Ainda dá tempo de correr esse risco até a entrada da safra? Olha, Alexander, muitos produtores não estão vendendo por essa influência que nós tivemos na disparada do custo de produção esse ano, né? No caso da soja, se você avaliar um custo total, em relação à safra 21-22, o custo praticamente aumentou cerca de R$3.000 por hectare. Então, me preocupa, eu acho que o produtor tem que olhar com muito carinho, não só Chicago, é um risco, mas um risco ainda maior é essa questão do dólar, porque realmente esse dólar pode pegar muita gente de surpresa. A moeda brasileira está muito penalizada no mercado internacional, tá ok? Apesar desse risco político que nós temos no Brasil grande, mas o nosso real tem vários fundamentos para que ele viesse a operar abaixo de 4,80. Portanto, Alexandre, fazendo uma conta rápida, uma soja de $30, um recuo de 50 centavos na taxa de câmbio, são R$15 por saca que o preço da soja em reais cai no Brasil em função do câmbio. Faltou falarmos, Alexandre, para amanhã, teremos o relatório do USDA, às 14 horas. Verdade. Finalzinho do Jogo do Brasil. Historicamente, no relatório de dezembro, o USDA não faz uma revisão dos dados de produção nos Estados Unidos. Normalmente, em dezembro, o USDA tem um comportamento muito conservador em relação à safra sul-americana. Normalmente, ele repete os dados de produção. Falando dos Estados Unidos, ele remaneja alguma coisa os dados de demanda. O mercado espera um aumento nos estoques finais de milho de 1.400.000 toneladas em função do baixo ritmo de venda do milho devido à forte concorrência com o milho e trigo da região do Mar Negro. Já para a soja, o mercado tem estimado um aumento nos estoques finais de 500.000 toneladas em função dessa expectativa da redução de exportação de soja americana. Porém, nessas últimas semanas, as vendas americanas estão muito boas, tá? Então, pode pegar alguém de surpresa. E aí, os dados de produção da América do Sul, o USDA, mês passado, trabalhou com o Brasil a 152, lembrando que a Conab está a 153,5, arredondando, a Biov a 153 e a Argentina, o USDA está a 49,5, tá ok? Pode ser que ele reduza 1 milhão da Argentina, mas aumentando um do Brasil, fica elas por elas aí, tá bom? Boa, então, Marcos. deve ser um relatório de grande impacto para o mercado amanhã. Espero não queimar a língua. Amanhã, 15 para as 2, tradicionalmente, nós vamos fazer nossa live no Instagram da Agriinvest, dando nossos pitacos lá. E é sempre um acontecimento, para quem acompanha a live lá da Agriinvest, é sempre um acontecimento, tem sempre uma surpresa ali na revelação dos números. Obrigado, viu, Marcos? Grande abraço para você, até amanhã. Abraço aí, até mais. Tchau, tchau. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado, explicando a movimentação do mercado lá em Chicago, especialmente para a soja reagindo ao clima na Argentina, clima que vem prejudicando a produção, a procura por farelo aumentou, os preços do farelo aumentaram, puxaram o grão, a China está mais ativa no mercado porque tem bons resultados no processamento por lá, enfim, é um momento de consolidação de alta nos preços,
com o mercado buscando os $15 por bushel. Mas o Marcos lembrou que $15 já começa a machucar o mercado, principalmente para os compradores que vêm sofrendo aí com a questão da inflação. Então, vamos prestar atenção para o que pode acontecer nos próximos dias, mas no curtíssimo prazo aí há uma tendência positiva ainda para a soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações, de olho na tela. Para janeiro, $14,86 por bushel, 14,25 de alta. Para março, $14,90 por bushel, 13 pontos de alta. Para maio, $14,95 por bushel, 11,5 de elevação. E o julho, $14,98 por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. Esses são os números para a soja. A gente tem também para o milho. Dezembro, $6,32 por bushel, alta de 4 pontos mais 25. Para março, $6,42 por bushel, alta de 1,25. Maio, $6,44, subindo 1,5. E o julho, $6,40, alta de 1 pontinho. E tem também o trigo. Trigo fechou no vermelho, não deu conta de seguir aí soja e milho. Dezembro fechou com alta de 2 pontos mais 75. Com queda, de 2 pontos mais 75. A $7,24 por bushel, o março $7,46 por bushel, 3,25 de queda, o maio $7,56, 3,5 de queda e o julho $7,60 por bushel, 3,75 de baixa. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, lembrando que amanhã tem Jogo do Brasil, mas também tem relatório do USDA e você vai acompanhar todas as informações aqui no Notícias Agrícolas assim que o relatório estiver sendo divulgado. Continue com a gente, muito obrigado, até mais. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.